A paz do Senhor, meu irmão, minha irmã. Bom dia a todos vocês ouvintes. Meu nome é Davidson. Eu estou aqui para entregar uma mensagem do Senhor. Está orando pela sua vida hoje, dia 24 de outubro de 2025. Irmãos, nós já vamos entrar na palavra. Logo após nós iremos orar. Mas eu queria falar com vocês, irmãos. Você que tem algum pedido de oração, coloque aqui nos comentários. Eu vou estar orando pela sua vida. Você que deseja oração por alguma área específica da sua vida, coloque nos comentários. Ou você que quer oração por algum ente querido seu, pela sua mãe, pelo seu irmão, pelo seu marido, pela sua esposa, ou até mesmo por um amigo. Coloque aqui nos comentários, irmãos, que eu vou estar orando pela sua vida. Eu tenho orado pela vida da nossa irmã Joyce, pela sua família, também pela vida dos demais irmãos que estão colocando o nome nos comentários. Eu estou orando por vocês. Amém, irmãos? Irmãos, nós já vamos entrar na palavra desta manhã, mas antes de entrar, irmãos, na palavra que Deus ele colocou no meu coração, eu queria deixar bem claro para os irmãos. Eu não sei se você acredita ou não, mas irmãos, neste exato momento está havendo uma guerra no mundo espiritual. Sim, irmãos, neste exato momento está havendo uma batalha, uma guerra nas regiões celestiais. O inimigo, irmãos, está lutando para você cair. Anjos e demônios estão lutando neste exato momento, irmãos. Por que que eu estou falando isso, irmãos? Porque o mundo espiritual, ele é real. Tem pessoas, tem cristãos, eu falo isso, irmãos, de cristãos, que não acredita que existe batalha espiritual, que tem anjos, que tem demônios, que estão guerreando em favor de nós. Mas, irmãos, a Bíblia, ela deixa bem claro. Eu quero ler com vocês um texto, rapidamente. Esse texto, irmãos, ainda não é a mensagem que eu vou ministrar para vocês nessa manhã, mas é só para você entender, irmãos, que existe sim uma guerra no mundo espiritual. Acompanhe comigo Efésios capítulo 6, versículo 12. Pois a nossa luta não é contra sangue e carne, mas contra os poderes e as autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas e contra as forças espirituais do mal nas regiões celestial. Olha só que interessante, irmãos. O apóstolo Paulo, que é o autor da carta aos Efésios, ele vai dizer, irmãos, que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas contra os principados e as potestades da região celestial. Irmãos, dito isso, eu quero falar com vocês uma das estratégias que o inimigo ele usa para tentar nos derrubar. Irmãos, o inimigo, ele trabalha na nossa mente. A todo tempo, irmãos, a todo instante, o inimigo ele bombardeia a nossa mente com pensamentos para fazer a gente desistir, para fazer a gente errar, diretamente e indiretamente. Às vezes, irmãos, o inimigo ele vem disfarçado, porque ele não quer que você pense que você está sendo atacado por ele. O inimigo, irmãos, ele quer fazer com que nós venhamos pensar que as coisas ruins que estão vindo na nossa mente vêm de nós mesmos. Irmãos, eu acredito que todo mundo aqui já recebeu, já foi bombardeado com pensamentos ruins, seja ele das demais e variáveis maneiras. Todo mundo, eu acredito, irmãos, que todos nós já sofremos com muitos ataques, pensamentos ruins, ataques na nossa mente. Mas, irmãos, o inimigo ele quer fazer com que a gente venha pensar que esses pensamentos é nosso. Mas, na verdade, irmãos, esses pensamentos é ele que está tentando colocar na nossa mente. Nós não podemos aceitar esses tipos de pensamentos ruins. Irmãos, eu queria falar com vocês aqui nessa manhã
sobre um ataque espiritual. Uma coisa, irmão, sutil que o inimigo ele tenta nos derrubar através disso. E o que que é? Irmãos, eu queria falar com vocês essa manhã sobre o pecado da murmuração. Sim, irmãos, o pecado da murmuração. Esse, irmão, muitas das vezes é um pecado sutil que o inimigo ele tenta implantar em nós, cristãos, para fazer com que a gente venha cair. Irmãos, esse pecado da murmuração, ele pode ser para alguns cristãos nem considerado pecado, mas, irmãos, ele é. O pecado da murmuração, irmãos, é um pecado sutil e que destrói e faz a gente perder a bênçãos por parte do Senhor quando esse pecado ele entra na nossa vida. Irmãos, eu quero dar o exemplo aqui do povo de Israel. O povo de Israel, muitos de vocês conhecem a história, o povo de Israel ele era cativo no Egito. O povo de Israel era escravo no Egito. E não somente isso, irmãos. Quando o povo de Israel, irmãos, estava na terra do Egito, Faraó, que era o rei daquela época, era o rei do Egito, ele viu que o povo de Israel estava crescendo bastante. Ele viu que o povo de Israel estava se tornando maior que o povo do Egito. Então o que Faraó ele fez? Ele decretou que todas as crianças israelitas que nascessem, se fosse homem, deveria ser morto. Se quando uma mãe ela desse à luz a uma criança e essa criança fosse um menino, eles iam e matavam. Por quê? Porque Faraó ele não queria que o povo de Israel se tornasse um povo numeroso. Por isso, irmãos, que ele deixava somente as mulheres. Além, irmãos, da escravidão, o povo de Israel vivia escravo na terra do Egito, trabalhava forçado. E quando, irmãos, Deus ele tira o povo de Israel da terra do Egito, ele faz uma promessa para o seu povo, falando que ia enviar eles para uma terra que manava leite e mel. Mas antes, irmãos, de Israel alcançar essa terra que manasse leite e mel, eles teriam que passar pelo deserto. E foi, irmãos, justamente no deserto em que Israel ficou por 40 anos. Irmãos, alguns estudiosos falam que Israel ia ficar somente 40 dias. Era uma caminhada de 40 dias do deserto onde eles estavam até a terra de Canaã, que manava leite e mel. Mas, irmãos, por causa da murmuração, por causa da reclamação, o povo de Israel ficou andando em círculos no deserto por 40 anos. Irmãos, não foram 40 dias, não foram 40 semanas, foram, irmãos, 40 anos. Tudo por causa, irmãos, da murmuração, da reclamação. Na hora que o povo de Israel, irmãos, na hora que Deus liberta o povo de Israel da escravidão no Egito, e na hora que o povo de Israel agora se encontra no deserto, o povo começa a reclamar. O povo fala com Moisés. Se você for ler, irmãos, a história do povo de Israel no Egito e depois no deserto, você vai ver que o povo começa a reclamar. O povo, irmãos, de Israel estava livre. O povo, irmãos, era escravizado por mais de 400 anos. E agora, neste momento, o povo estava livre. Por mais, irmãos, que eles estavam no deserto, sim. E a gente sabe que deserto não é um lugar muito bom de se estar, não é verdade? O deserto é um lugar que tem calor. O deserto é um lugar que não tem muita vida, né? Não tem plantas, não tem vegetação. Mas, irmãos, era só um momento de passagem. Eles não iam ficar no deserto, porque Deus já tinha prometido a terra que manasse leite e mel, que manava leite e mel. Então, irmãos, eles iam ficar no deserto ali, era só de passagem. Mas o povo, irmãos, começou a reclamar. O povo queria voltar para o Egito. O povo começou a murmurar com Moisés, que era o líder deles, o líder que Deus escolheu para conduzir o povo. O povo começou a falar com Moisés. Moisés, não tinha legumes lá no Egito para que nós comêssemos. Agora nós estamos aqui nesse deserto, nós vamos morrer de fome. Então, irmãos, olha só. O povo, eles tinham acabado de sair da escravidão. Eles queriam voltar para a escravidão novamente, porque eles estavam passando por um momento de dificuldade.
Mas, irmãos, como eu disse, o deserto era um lugar de passagem. Aquele povo não ia ficar lá, porque Deus já tinha prometido a terra que manava leite e mel. Mas, irmãos, eu acredito que o inimigo soprou na mente daquele povo, soprou na mente das pessoas que ali estavam. Irmãos, é isso que o inimigo ele quer que nós façamos, que nós venhamos reclamar, que nós venhamos murmurar, que nós venhamos, irmãos, começar a ser pessoas ingratas. Em vez do povo agradecer a Deus, não, Deus, obrigado. Nós estamos aqui no deserto, mas é um lugar de passagem. Nós não somos mais escravos, nós estamos livres. O Senhor nos livrou da terra do Egito com mão forte. Irmãos, todos nós sabemos, né, os prodígios, as maravilhas que Deus ele fez em favor de Israel, as pragas que ele mandou na terra do Egito, o mar vermelho que ele abriu e ainda assim fechou aquele mar vermelho no exército de Faraó, em cima do exército de Faraó. Então, irmãos, o povo não tinha motivo para reclamar. O povo estava livre. Mas mesmo assim, irmãos, por causa de um breve momento de turbulência, por causa de um breve período que eles iam passar ali no deserto, o povo, irmãos, começou a reclamar. E Deus, irmãos, ele ouviu a reclamação do povo. E Deus falou que nenhum daquele povo, nenhum, irmãos, daquela geração que saiu do Egito, a não ser Josué e Caleb, iam entrar na terra prometida. Foi por isso, irmãos, que eles ficaram andando em círculos durante 40 anos no deserto, por causa da reclamação. Deus ficou irritado com aquele povo. Deus ficou irritado com o povo de Israel, porque o povo de Israel foi o povo ingrato. Foi um povo, irmãos, reclamão, o povo murmurador. E por causa disso, irmãos, Deus fez com que o povo ficasse andando em círculos durante 40 anos. Olha só, irmãos, o pecado da murmuração é um pecado muito sério. E talvez, irmãos, esse pecado, que muitas das vezes, irmãos, nós não damos nem crédito. Eu falo isso, irmãos, porque eu mesmo não dava muito crédito para esse pecado. Eu achava que murmuração não era pecado. Mas, irmãos, é isso que o inimigo quer fazer com que a gente pense. O inimigo, irmãos, ele quer com que a gente pense que a murmuração não é pecado. Por quê? Porque se nós acharmos, se nós pensarmos que murmuração não é pecado, o inimigo ele vai usar isso a favor dele. Quando nós pensamos, irmãos, que murmuração não é pecado, o inimigo ele pega e nos escraviza com essa nossa linha de pensamento, com esse nosso tipo de raciocínio. Irmãos, é por isso que muitas das vezes a vida da pessoa ela não flui. Por quê? Porque a pessoa ela está cometendo um pecado, mas ela acha que aquele pecado que ela está cometendo não é pecado. Mas, irmãos, não se enganam. Murmuração, irmãos, é pecado. Não somente murmuração, irmãos, tem outros pecados que muitas das vezes nós cristãos a gente fala, isso aqui não tem nada a ver. Mas na verdade tem sim. Irmãos, em outra ocasião eu vou falar sobre alguns pecados que muitas das vezes nós não damos importância, mas que são pecado. Mas eu vou falar isso em outro vídeo. Mas o que eu quero, irmãos, falar com vocês aqui nesta manhã é sobre esse pecado da murmuração. Que muitas das vezes nós achamos que não é pecado, mas na verdade é. E sabe, irmãos, o que o inimigo ele faz? Ele vê que a pessoa, ela acha que murmuração não é pecado, então ele faz a pessoa reclamar cada vez mais. O inimigo ele vai criando situações para que a pessoa ela venha reclamar cada vez mais. E quanto mais a pessoa reclama, irmãos, mais a pessoa ela atrasa a bênção na vida dela. Irmãos, quando a pessoa ela começa a reclamar, ela fica igual o povo de Israel no deserto. Quando a pessoa, irmãos, ela começa a reclamar, ela fica murmurando, ela fica reclamando, reclama de tudo. Reclama do governo, reclama do pai, reclama da mãe, reclama do vizinho. Irmãos, ela fica igual o povo de Israel, andando em círculos. Irmãos, é por isso que a vida de muitas pessoas estão travadas. Porque a pessoa ela vive reclamando, vive murmurando. Irmãos, Deus ele não se agrada disso. Por mais, irmãos, que você tem razão. Irmãos, o problema da murmuração é que muitas das vezes a gente reclama quando a gente tem razão, não é verdade? Porque a gente não ia reclamar se a gente não tivesse razão. A maioria das vezes que nós reclamamos, irmãos, é porque a gente está certo, não é verdade? Igual, eu lembro que
Eu mesmo, no trânsito, às vezes um carro vinha, uma pessoa vinha e me fechava no trânsito. Eu começava a reclamar, eu começava a murmurar. Ou seja, eu estava com a razão, porque a pessoa que me fechou no trânsito. Então, ou seja, a pessoa ela estava errada. Então, querendo ou não, irmãos, a gente começa a murmurar quando a gente tá com a razão. Mas, irmãos, com a razão ou sem razão, nós não devemos murmurar, nós não devemos reclamar. Porque, irmãos, Deus não se agrada disso. A palavra do Senhor está escrita para que nós venhamos dar graça sempre, agradecer sempre. Irmãos, independente se você estiver passando luta ou se você estiver passando é, pelo caminho de flores, pelo caminho bonito, independente, irmãos, de qual estação está a sua vida, não reclame. Não reclame, agradeça a Deus somente. Sempre, em todo momento, em todas as circunstâncias. Para que não venha acontecer, irmãos, com você, igual aconteceu com o povo de Israel na terra do Egito. Para que você não venha ficar andando em círculos. Amém, irmãos? Eu queria orar com vocês aqui, irmãos, nessa manhã. E, irmãos, nós vamos pedir perdão a Deus por todas as vezes que nós murmuramos. Sim, irmãos, nós vamos pedir perdão a Deus. Porque, irmãos, na palavra do Senhor está escrito que pecado confessado é pecado perdoado. Então, irmãos, confesse. Talvez você, irmãos, está se lembrando de muitas das vezes que você reclamou. Talvez neste momento agora, você que ouviu essa mensagem, você está pensando, nossa, realmente eu tenho reclamado muito. Eu tenho murmurado muito. Irmãos, eu não estou aqui para te condenar. Eu estou aqui, irmãos, para te ajudar. Se você, irmãos, tem caído nesse pecado da murmuração, da reclamação, irmão, se arrependa hoje. Neste momento, irmãos, aproveita agora, neste momento nós vamos orar. Nós vamos pedir a Deus perdão. E vamos pedir a Deus para que Ele venha nos ajudar a não cair novamente nesse pecado da murmuração. Que muitas pessoas caem, irmãos. Irmãos, eu não estou falando de ímpio, não. Estou falando de nós cristãos mesmo. Muitas das vezes nós caímos nesse pecado. Mas nós vamos pedir perdão a Deus aqui neste exato momento. Ore comigo, irmãos, nessa manhã. Ore com fé. Ore com fervor. Ore de todo o seu coração. Senhor Deus e eterno Pai, Deus, nós te agradecemos por este momento, por essa palavra. E nós entendemos, Senhor, o motivo pelo qual muitas das vezes a nossa vida ela está, Senhor, andando em círculos. Deus, nós te pedimos perdão neste momento por ter reclamado, por ter murmurado. Nós pedimos perdão, Senhor, por todas as vezes, Senhor, que nós reclamamos. Deus, não permita com que nós venhamos cair novamente neste pecado. Senhor Deus, é um pecado sutil. É um pecado, ó Deus, que muitas das vezes passa despercebido ao nosso entendimento, aos nossos olhos. Mas, ó Deus, por mais que nós não damos crédito, muitos cristãos não dão crédito a esse pecado, ele não deixa de ser pecado. Não é porque, ó Deus, que nós não damos crédito a alguma coisa, que aquela coisa, ela não deixa de ser aquilo que ela é. Então, Deus, nós pedimos perdão ao Senhor. Deus, eu te peço que neste momento, que o Senhor venha nos lavar, que o Senhor venha, ó Deus, esquecer todas as vezes que nós reclamamos, que nós murmuramos. Deus, na tua palavra está escrito que se nós confessarmos os nossos pecados, o Senhor é fiel e justo para nos perdoar. Então, Deus, nos perdoa neste momento. Este irmão, ó Deus, este ouvinte, que está pedindo com sinceridade, que está, ó Deus, confessando, ó Deus, neste momento, às vezes, ó Deus, que ele deixou a murmuração, a reclamação entrar na vida dele. Deus, nós pedimos ao Senhor perdão. Eu, juntamente com este ouvinte, peça, meu irmão, peça, minha irmã, perdão a Deus neste momento. Deus, nos perdoa, nos lava, nos limpa e não permita, Senhor, com que nós venhamos cair novamente nesse pecado, para que nós venhamos receber as bênçãos do Senhor. Senhor Deus, se tem alguma bênção que está travada por causa deste pecado, Deus, não permita mais com que as bênçãos não venham chegar, porque neste momento, ó Deus, nós renunciamos a esse pecado, em nome do Senhor Jesus. É isso, ó Deus, que eu te peço, que eu te louvo, desde já te agradeço, crendo no milagre, crendo na vitória. Eu estarei de volta amanhã, irmãos, às 7 horas da manhã.
Fiquem com Deus e tenham um ótimo dia.